A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Ade na Goiabeiras. E no programa de hoje eu tenho uma convidada super especial, que além de ministra de louvor e minha irmã em Cristo, é psicóloga. Wanda Moraes, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, primeiramente. Quero agradecer. Estou lisonjeada de estar aqui neste momento, né, sendo convidada por você, né, Amém. para estar dando um pouquinho de mim aqui. Amém. E já que você vai compartilhar um pouquinho da sua história conosco, eu gostaria que você começasse contando como foi o início da sua caminhada com Cristo. Se você já nasceu em uma família cristã, ou se conheceu Jesus depois, já quando já tinha crescido, quando já estava adulta, como foi a sua conversão? Então, a minha caminhada com Cristo iniciou desde quando eu era criança. Mas assim, a minha família, elas não eram cristãos. É mesclado. Na verdade, tinham cristãos, tinha também católicos. E aos 7 anos de idade, eu tenho um tio que hoje ele é pastor. E esse meu tio, ele obrigava a família, né, as crianças a irem na igreja. E ele já era evangélico Aham. desde cedo. E com isso ele levava as sobrinhas, os sobrinhos, e sempre quando eu ia visitá-lo, ele me levava na igreja dele. E ali eu comecei a ter contato diretamente com a igreja, e para mim foi maravilhoso, porque eu era uma criança que não conhecia Cristo, porque minha mãe ela não ia na igreja assiduamente, e ele, quando eu ia na minha avó, eu não via a hora de ir para poder ir na escolinha dominical, e era maravilhoso. E ali começou desde pequenininha. Então, eu conhecia Jesus aos 7 anos de idade, porém, eu cresci e já não continuei, porque eu venho de uma família que a minha mãe tem 6 filhos, e todos os filhos, cada um de um pai, e mãe solteira. Então, devido a isso, a minha mãe não pôde criar todos nós. E eu, aos 7 anos de idade, ela me entregou para uma tia próxima, e eu fui morar com essa tia, desde os 7 anos de idade. E ao morar com essa tia, ela era católica, apostólica, romana. É daquelas que estava sempre na igreja, o tempo todo, fazia festa de santo e tudo mais, comidas, festas assim grandiosas. E fiquei nessa minha tia dos 7 anos até os 13 anos de idade. E ali começou a minha caminhada, né? Eu conheci um pouco de Cristo no berço evangélico e no católico, porque essa tia minha fazia muitas festas. Quando eu firmei com Jesus, foi após o meu casamento já na vida adulta. Aí assim eu comecei a caminhada com Cristo. Isso foi em 2012. E aí, de lá para cá, não se afastou mais dos caminhos do Senhor. Isso. Aí eu não me afastei mais. Aí eu comecei a fazer a campanha, em 2009, na verdade. Comecei a fazer a campanha, fui até em 2012, só que meu esposo não era convertido. E todas as vezes que eu ia para a igreja, era uma briga em casa, porque ele não concordava. Ele era católico, né? A família dele toda é católica, apostólica, de estar na igreja mesmo. Romano. E ele, toda vez que eu chegava em casa, que ele percebia que eu tinha ido para o culto, era uma briga, era uma guerra tremenda. Só que Jesus já começou a me acessar desde lá. E ali, toda vez que eu chegava em casa, que às vezes ele estava bêbado, eu não falava nada, eu ficava quieta, só em oração. E aí, certa vez, eu cheguei em casa e ele começou a falar um monte de coisa novamente, começou a falar que eu estava dando dinheiro para a igreja, andando com o pastor, só coisas pesadas. E nesse dia eu fiquei quietinha, fui para o banheiro chorar. E aí, quando eu voltei, ele começou a chorar. E aí ele falou assim: ora por mim. Falei, tudo bem. Aí fui orar por ele. E aí ele foi e me contou que ele estava começando a assistir o R.R. Soares, o missionário, e que ele foi acessado ali assistindo, e que ele queria conhecer esse Deus que eu conhecia. Isso foi em 2013, que Glória a aí Deus. quando o meu esposo começou também com a caminhada em Cristo. E desde lá, né, a gente continuamos na igreja. Aí eu comecei numa igreja próxima à minha casa, logo eles nos encontraram
que aí ali eles abriram um pessoal para poder fazer coral na igreja. E aí meu esposo começou a participar no coral, eu também. E ali eu fui vista. Eles gostaram de mim assim no louvor, gostaram da minha voz, do jeito de eu cantar. E ali me convidaram para que eu fosse participar do Ministério de Louvor, como back vocal. E ali começou a minha caminhada com Cristo. Ficar mais firme. E aí logo a igreja começou a gostar também do trabalho do meu esposo, aí convidou ele para ser obreiro na igreja, me convidou também para ser obreira. E além de obreira ali, eu já comecei a ser ministra de louvor, e lá tinha muita troca de pastores. E aí, numa das trocas do pastor que tinha lá, ficou só eu no louvor, que era uma banda grande, todo mundo saiu e acabou ficando só eu lá no louvor. E aí, a esposa do pastor, Wanda, você vai ter que começar a ministrar e cantar só. Eu, meu Deus, eu não dou conta. Não, eu vou te ajudar. E aí foram 2 dias que ela me ajudou só. Aí, de repente, eu já comecei a ministrar travada, não falava nada. A hora que eu começava a ministrar, ficava muito mal. Mas eu fui desafiada ali para eu começar a ministrar, para eu começar a louvar, entregar mais de mim. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me usar bastante quando eu fui acessada a ministrar a palavra de Deus. Foi forjado ali, né? A situação exigiu que você se posicionasse e fosse. Não temeu e realmente encarou esse desafio. E depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, você teve uma infância difícil, como já falou aqui pra gente, né? 6 filhos, sua mãe não teve condições de criar todos. E aí você passou por tudo isso, trabalhando como vendedora. E quando que mudou assim? Aconteceu algo específico que te falou assim, olha, eu acho que eu quero fazer psicologia. Quais caminhos te levaram a esse curso? Porque normalmente, quando uma pessoa vai fazer psicologia, tem algum contexto por trás que a levou a seguir aquele caminho. O que aconteceu para que você procurasse esse curso? Então, como eu disse, né, aos 7 anos de idade, eu fui morar com uma tia, porque minha mãe tinha vários filhos, né, e não podia criar todos. E certa vez ela foi convidada para ir trabalhar numa fazenda, e ali o dono da fazenda não aceitava todos nós. Aí aceitava no máximo 2 filhos. E aí foi que a minha mãe me entregou para essa tia, que minha mãe também trabalhava na casa dessa minha tia, que ela tinha um restaurante. E aí a minha irmã mais velha já estava lá, na casa dessa minha tia. E aí essa tia, para ajudar, falou: não, eu fico com a Wanda também. E fiquei lá com ela. E aí minha mãe levou só 2 filhos. E como eu disse, desde os 7 anos de idade, a gente sofria muito, porque a minha mãe era mulher solteira, né? Para criar 6 filhos sozinha. A gente passava muita dificuldade e muito sofrimento. E com isso, a minha mãe tinha um problema, transtorno mental. E era um transtorno que era conhecida lá na cidade, que ela tinha tido depressão pós-parto, porque ela teve vários filhos. E no quarto filho, que foi o meu irmão, ela desencadeou essa depressão pós-parto. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu via que a minha mãe era louca, que a minha mãe tinha problema psicológico, que ela era doente. Sim. E aí, com isso, aquilo me afetava muito. Eu sempre coloquei na minha cabeça que quando eu crescesse, eu queria ser médica ou professora. Mas eu não entendia que tipo de médica que eu queria ser. Sim. Na minha cabeça era para ser médica para ajudar a minha mãe. Então nasceu esse desejo de cuidar da minha mãe desde os 7 anos de idade, porque eu não aguentava ver aquilo, aquele sofrimento. A minha mãe, ela chegou no estágio tão grave que ela ficou no Adalto Botelho por 2 anos em tratamento. E aí se separou a família toda, né, por conta dessa situação dela. Então, desde a minha caminhada de criança, que eu não tinha muito contato com a minha mãe, também por conta desse problema dela, e aí até na minha vida adulta. Aí, com essa transição minha, logo eu casei, né, e vim para cá, para Cuiabá, eu comecei a trabalhar na área no comércio de eletrodoméstico, e trabalhei numa empresa muito grande, na Casas Bahia, vou até citar o nome, porque eu sou muito grata à Casas Bahia. Trabalhei por 11 anos lá, e lá eles davam uma meia bolsa. E aí eu aproveitei para fazer a faculdade.
E como eles pagavam meia bolsa, eu falei, vou fazer faculdade, então. Mas na época eu queria fazer recursos humanos. Só que aí, quando eu fui para fazer a prova na faculdade, eu tirei uma nota muito boa. E com isso eu decidi, falei, já que né, vai ser valor tanto para poder fazer recursos humanos, por tipo R$ 300 a mais eu pago a psicologia. Porque na área de calçado, um dia, certa vez, é uma história longa, certa vez veio um pastor, eu atendi o pastor e ali eu vendia calçado para ele e tal. Ficamos uma hora mais ou menos, descia sapato, colocava sapato e nada. Até que uma hora ele escolheu um sapato Piper, lembro como hoje, R$ 150. Na época era caríssimo, em 2007. E aí ele olhou para mim e falou assim, Wanda, você sabia que você serve para ser psicóloga? Falei, sério? Como assim? Ele disse, porque você está aqui comigo há horas, me ouvindo com uma paciência de Jó e atentamente me servindo o seu melhor. Então, assim, você deveria ser psicólogo, porque você tem uma escuta muito boa. E na época eu nem sabia o que era ser psicólogo. Falei, olha que bacana. Então, já veio uma profecia para mim, e aí eu acatei aquilo, aí eu comecei a pesquisar sobre psicologia. E aí, quando foi em 2012 para 2013, eu resolvi fazer a faculdade, aí lembrei da psicologia. Falei, olha, eu vou fazer esse curso para mim entender o que eu sou, quem eu sou, e também para ajudar a minha mãe. Sim. Que, no entanto, no primeiro dia de aula, os professores já perguntam, o que você veio fazer aqui? Para qual que é a sua intenção, né? E a minha resposta foi para me conhecer e ajudar a minha mãe. Que legal, que lindo. Sim. E depois você se formou e conseguiu ajudar a sua mãe de forma efetiva? Sim, foi muito bom porque na caminhada, quando eu decidi fazer psicologia, eu já estava casada já há 13 anos, e aí eu fiz um combinado com meu esposo. Falei, eu vou estudar e depois você estuda. Você fica com as crianças, tá? Que o meu mais velho tinha 5 anos de idade e o meu menor tinha 3 aninhos. E aí fui para o curso e, para a glória do Senhor, deu tudo certo. Me formei em 2007 e foi muito difícil, Thaís. Foi muito difícil a minha caminhada quando eu fiz a psicologia, porque eu era muito tímida. Do jeito que vocês me veem aqui não falando muito, eu era pior, eu não falava. 2017 você formou, é Isso, isso? 2017 eu Sim, me entendi. formei. E aí eu não falava muito, eu era muito quieta, eu ficava no cantinho da faculdade, bem, bem longe mesmo, e todo mundo ali se conversando, todo mundo fazia o seu grupinho e eu sempre muito quieta. Hoje as pessoas me veem e falam que eu não sou aquela pessoa, porque hoje eu mudei, hoje eu falo, eu não tenho mais problema com a fala, mas tem momentos que eu observo só, fico mais quieta. E aí não foi muito fácil a caminhada, porque aí eu já estava na igreja, eu fazia a obra e também eu trabalhava. E ao mesmo tempo tinha que lidar com a casa, tinha que lidar com a faculdade, então assim era muito difícil. E a psicologia não é fácil para você Sim. entender, para você aprender, né? Então assim a caminhada foi bem difícil. E aí como que eu acessei a minha mãe? Foi em 2020, no auge da pandemia. A minha mãe chegou no ápice da saúde mental dela. Ela desencadeou esquizofrenia, borderline. Ela tinha mais de 5 transtornos: borderline, depressão maior, tinha ansiedade da mais severa. Então, assim, ela estava com vários tipos de transtornos. E ela estava naquele estágio de delírio mesmo, que ela via vultos, falava línguas estranhas, só que as línguas estranhas não eram de Deus, né? E aí eu trouxe ela para mim ajudá-la, porque as minhas irmãs não aguentavam mais, porque quando eles estão nesse estágio mais agressivos, mais, como que eu posso falar, mais agressivos, ninguém consegue ficar perto. Os netos da minha mãe não gostavam nem de ficar perto dela, a família, ninguém conseguia ficar perto dela, e ela ficava de dia e de noite agitada, falando coisa com coisa, e assim, uma loucura. E aí, em 2020, logo veio a pandemia, imagina, você com uma pessoa doente dentro de casa e tendo que lidar com aquilo.
E, para a glória de Deus, nessa época eu já estava como obreira. Lá eu era obreira, ministra de louvor, líder das mulheres, líder do Ministério de Louvor. Então, assim, eu tinha mais de 5 cargos ali. Então, Deus já estava me usando bastante, me dando bastante sabedoria e discernimento. E aí, com aquele desespero, eu comecei a não dormir. À noite eu ficava em vigília, porque o tempo todo ela falava que ia se suicidar, que ia se matar, que, no entanto, ela já tinha escolhido até um vestido para o ato da morte dela. Então, eu tinha que ficar ali vigilante o tempo todo. Nesse intervalo, meu filho mais velho adquiriu a síndrome do pânico, meu caçula adquiriu a ansiedade. Então, toda a família estava adoecida, porque quando tem um doente dentro de casa, todo o ambiente acaba adoecendo. E aí eu ficava de madrugada ali em vigília, orando, falando com Deus, até que um dia eu acessei as redes sociais. Eu acessei o Instagram e conheci um curso chamado MPC, que chama Método Procure Cicatrizes. E aí eu conheci aquele método e eu comecei a aprofundar, e comecei a maratonar a moça que ensina o método. E aí eu resolvi fazer essa especialização. Aí eu fiz essa especialização, fiz mais 4, tudo de uma vez. Porque enquanto eu ficava cuidando dela, eu ficava ali vigilante e estudando. Aí eu fiz 5 especializações, fiz MATES, fiz Blendspore, MDR e mais outros. E aí eu conheci o MPC. E o MPC foi um método que foi a cereja do bolo para me ajudar, minha mãe. E ali, enquanto eu estudava, eu aplicava nela. Durante o dia, eu ia trabalhar, porque a saúde podia trabalhar. E aí, à noite, eu ficava ali de vigília e meu esposo também ajudando, porque ele também era obreiro. Às vezes, vinha coisas assim pesadas, ele que me ajudava, porque eu já não estava suportando. E aí, conheci o método e apliquei na minha mãe. Para minha surpresa, o problema da minha mãe, como foi diagnosticada com um transtorno, depressão pós-parto, eu entendi que não era depressão pós-parto. E sim, a minha mãe vivia um luto extenso desde os 5 anos de idade. E aí eu fiz o ciclo vital dela e fui entender. Por quê? Porque a minha avó faleceu, ela tinha 5 anos de idade. E ela vivia esse luto. Com isso, a família se desmembrou, né? O meu avô tinha 7 filhos na época, ficou com alguns. Aí ela foi lá para Quatro Marcos. Aí andou com umas tias minhas que mexia com umbanda, essas coisas bem pesadas. Espiritismo. E ali ela foi abusada, passou por vários processos bem pesados. E aí eu mexendo mais, assim, aprofundando mais, entendi a raiz do problema da minha mãe, que era um luto extenso que ela estava vivenciando. E aí eu tratei da dor dela, porque o meu avô tinha falecido, tinha 5 anos. E aí, de ano em ano, quando chegava no mês de julho, ela ficava ruim de novo. Todo ano era um sofrimento cada vez pior. E chegou, quando eu fiz a análise dela, eu fui entender que, na verdade, não era depressão pós-parto, mas sim um luto recorrente que ela vivia de ano, após ano, e cada vez estava ficando pior. E aí eu tratei ela com o método que eu trabalho com a grande maioria dos meus pacientes e apliquei uma única vez. Só trouxe para o consciente, nem apliquei o método, só trouxe para o consciente. Eu disse assim para ela: mãe, o seu problema é quando a vovó faleceu, a senhora ficou presa lá. Por isso que a senhora sente vontade de morrer e não vontade de viver. Então, quando a vovó morreu, a senhora ficou ali naquele luto recorrente. Por isso que a senhora fica assim, todo ano a senhora quer morrer, todo ano a senhora não quer estar aqui neste mundo colorido que nós temos. E aí ela olhou assim para mim e falou: minha filha. Eu falei: sim, mãe. Lembra, o que aconteceu? Aí ela lembrou do dia da morte da mãe dela, ela lembrou que ela tinha que atravessar um rio, e aí ela atravessou o rio para poder ir para essa tia, sabe? Uma história bem assim, bem bagunçada. E ali a minha mãe conta também que quando foi fazer essa travessia, a minha mãe morreu no parto. E aí ficou uma bebezinha pequenininha, que é a... A sua avó faleceu no parto. Isso. E aí, quando elas foram atravessar, uma tia minha caiu
no rio, e aí meu avô foi e pegou ela só pelas perninhas e conseguiu salvar. Então ela começou a lembrar de um monte de histórias. Sim. E aí tratei dela ali, aí ela trouxe toda a história à tona e ela só respirou assim. É isso então, né, minha filha? Eu falei, é. E aí eu falei, é por causa disso, 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 disso. E depois disso, de 2020 até hoje, ela não teve mais nenhum surto, nenhuma crise, não teve mais nada. Glória a Deus. Então, juntou o seu conhecimento com a parte espiritual, que também é importante, porque o que que a gente vê hoje em dia? As pessoas querem cuidar só do espiritual e deixa a área emocional. Ah, não preciso de psicólogo, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, só preciso de Jesus. E tem as pessoas que só cuidam dessa parte emocional, só usam os recursos humanos para tratar as coisas e não recorrem ao Senhor. Então, você uniu as duas melhores coisas juntas para poder cuidar da sua mãe. E ela hoje está tudo bem, ela está super bem, não teve mais crise, e não continua e continua bem, sem ter nenhum tipo de recaída, nada? Então, até mês de julho, ela estava super bem. E aí já vou até aproveitar essa deixa que você disse, né? Muitos cuidam muito da saúde mental, ou só do físico, ou só do espírito. E acaba tendo deficiência em outras coisas. É importante que todos nós trabalhamos as três esferas da vida, que é uma tríade. Essa tríade é corpo, alma e espírito. É necessário tratar as três esferas, porque se você trata somente do espírito, o corpo vai descompensar. Se você trata só da mente, não trata do espírito, o corpo vai desfalecer. Então, algo vai ficar descompensado. Então, precisa de balancear. Tratar o espírito, tratar a mente, tratar o corpo, né? Porque o corpo também é essencial tratar, né? Uma educação, fazer educação física não, fazer uma Exercício academia, um físico. exercício físico, né? Ter um bom sono, uma boa alimentação, fazer, né, um cuidado para com você. Então, é importante você tratar essas três esferas da sua vida, que é corpo, mente e espírito. E para quê? Para que você fique bem o tempo todo, para que você fique bem consigo mesma, né? Para que Jesus acesse o seu coração, para que você cuide da sua mente e do seu corpo. Então, tem que tratar as três esferas. É o que eu falo para os meus pacientes. Por quê? A grande maioria hoje a gente sabe como está o mundo, né? A maioria das pessoas, né, tá querendo ter um corpo muito lindo e aí fica só na academia e tem uma boa alimentação, mas às vezes não está tratando do espírito ou não está tratando da mente. Então, cuide do corpo, da mente e do espírito para que você fique bem, tá? A pergunta mesmo que você me disse? Da sua mãe, se ela não teve mais nenhuma recaída, se ela conseguiu continuar firme, constante. Então, a depressão, ela é opressão maligna, né? Então, assim, a depressão ela é uma doença na mente, né? Cientificamente entendida como depressão, porque o estudo científico tem que ter um nome. Então, aí existe a depressão. Mas o corpo que está deprimido, ela é oprimida por um mal, né? Por algo espiritual. E com isso, se a pessoa não trata do espírito, ela vai sim a ser acessada por um opressor, por algo mal, e ela vai ficar ruim. Aí vai vir a tristeza, aí vai vir, né, as dores da angústia, os medos, vai vir pânicos em diante, por quê? Você foi acessado por algo que você não cuidou. Então, assim, a depressão é um opressor, porém, cientificamente conhecido como depressão, porque precisa de ter um nome científico para poder cuidar dessa dor. Então, infelizmente, a depressão, a pessoa é atingida por conta de que ela não cuida do espírito, ou porque ela tem algum trauma, algum conflito interno ativo que ela não está tratando, e aí ela vai ser acessada ou por uma ansiedade, ou por uma síndrome, ou por um transtorno qualquer. Então, assim, a minha mãe, ela, infelizmente, ela ficou bem de 2020 até agora, em julho. Porém, ela, como ela ficou muito bem, passou a não tratar mais nem de medicamento, não tomou mais nenhum tipo de medicamento. A gente tirou tudo.
desmamou totalmente. Só que a depressão, ela, se você não cuida, quem tem depressão um dia vai ter pro resto da vida. E se você, por mais que você recebeu a cura, mas você tem que estar sempre olhando. E aí ela não olhou mais, não monitorou mais, e a gente descansou. Porque a gente vivia desde os 7 anos de idade, como eu te disse, a vida inteira, com este sofrimento de ano em ano. E quando eu descobri a dor maior, ela estava com 63 anos. Então foi a vida inteira dela nesse sofrimento. E aí a gente descansou, porque todo ano era um sofrimento maior. A gente levou minha mãe em todos os tipos de especialistas que você pensar, dos mais caros aos mais baratos, e a gente vivia sofrendo com isso. E aí, quando ela teve a melhora, a gente não olhou mais. Nem eu mesma, como especialista, não observei mais, porque ela ficou muito bem. Só que aí ela teve uma recaída recentemente, agora em julho, e aí a gente teve que correr de novo, ir para o psiquiatra, para o psicólogo de novo, porque ela não aceitava mais ir para psicólogo, que ela sempre, não, eu estou muito bem, não tenho mais nada e está tudo bem. Só que quando ela veio a passear aqui para mim em julho, eu percebi que ela estava bem acelerada. Aí eu percebi que era ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei pelo lado espiritual. Eu vi que tinha algo nela, mas como ela é minha mãe, em respeito à minha mãe, eu olhei assim e falei, não, ela não está com nada, não, está tudo bem. E aí eu pensei, falei, Senhor, eu não vou colocar a mão na cabeça da minha mãe, não vou orar por ela, porque eu respeito a minha mãe. Só que eu já tinha percebido que ela estava mal espiritualmente. Porque como ela mora lá em Pontes Lacerda, eu não monitoro ela direto para ela estar sempre indo para a igreja, porque lá eles não têm esse hábito de estar sempre na igreja. Sim. Né? E aí ela teve essa decaída e está em tratamento agora. E aí ela não está muito bem, mas porém agora a gente está cuidando com uma excelência, né? Para a gente não deixar chegar no estágio que ela estava, porque foi descoberto a raiz do problema, foi tratado, mas porém fica algo internalizado. Porque a pessoa, desde quando ela está no ventre da mamãe, tudo que se passa com a mamãe, até 3 meses antes da concepção, vem tudo para o feto. Então, fica tudo nas memórias celulares dela. Então, tudo que a minha avó viveu, meu avô viveu, tudo ali ficou nela. Então, por mais que tratamos esse problema do luto recorrente, ela tinha mais coisas dentro dela. Como eu disse, houve abusos, houve muitas coisas ruins. Então, uma hora ela desencadeia novamente. Então, precisa estar fazendo o tratamento contínuo. Não pode descansar. E aí, agora ela foi acessada, acometida novamente com uma crise. Eu digo até que é crise de pânico, que é aquele estágio que a pessoa começa a ver coisas, falar, né, não dormir, ter muito medo. E é isso que está com ela agora. Mas a gente já está tratando, né, para a glória de Deus, porque a gente identificou rapidamente. E o ruim é que quando a pessoa está nesse estágio, ela não gosta de ir na igreja, ela não aceita ir na igreja, porque, como eu disse, é uma opressão muito forte, e essa opressão faz com que ela não tenha força, não tenha desejo, não tenha ânimo de buscar a Deus. Aí a fé não vem, nada vem. E você tocou num assunto muito importante sobre a gente cuidar da tríade, né? Corpo, mente e espírito. E as pessoas têm preconceito com isso, porque falam, mas eu sou cristão, eu não tenho problema de saúde mental. Ou senão, até parece. Quando eu aceitei Jesus, eu fui liberto de tudo que me prendia. E não é dessa maneira. Então é realmente muito importante que as pessoas cuidem da tríade corpo, mente e espírito. Se você quiser deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa importância, reforçar esse convite. Sim, para você que está nos assistindo, é importante que você cuide da sua tríade, né? Como eu disse, corpo, mente e espírito. Por quê? Você precisa de estar tratando com Deus aquelas dores mais profundas que às vezes a ciência não descobre. Você precisa de buscar, né, o aconchego do pai para poder te ajudar ou te aliviar naquela situação que às vezes o psicólogo, né, o psiquiatra consegue encontrar. E cuidar também, né, da mente, do corpo, né, procurar um especialista, caso você esteja, né,
com uma tristeza leve, ou esteja muito acelerado, ou está sentindo muito medo, procure especialista da área da psicologia, ou um terapeuta, ou até mesmo um psiquiatra, caso você esteja desregulado, né? Porque o psiquiatra é para medicar, te ajudar na parte que você não consegue conter sozinho, né? Então é para medicar. E o psicólogo é para te tratar suas dores mais profundas. Então eu recomendo a você, busque ajuda, né, enquanto é cedo, não deixe demorar muito para quando você buscar um especialista não conseguir encontrar o tratamento, porque, como eu disse, a minha mãe passou por vários estágios, né, passou por vários especialistas, porém foi descoberto uma coisa somente, né, que era a depressão pós-parto, mas tinha coisas ramificadas muito mais profundas. Então, cuide do corpo, tenha um bom sono, uma boa alimentação, cuide também da mente e cuide principalmente da alma, que é Jesus, que vai te trazer o descanso que você precisa. Amém. Glória a Deus. Wanda, muito obrigada por ter aceitado o convite e por compartilhar a sua história e seu testemunho aqui. Eu creio que muitas vidas serão edificadas através do seu testemunho. Amém? Quero agradecer a você que acompanhou este programa. Compartilha depois nosso link do YouTube com alguém que precisa assistir essa entrevista. E fique aí, porque já já começa o segundo culto. Deus abençoe a sua vida.